Concursos de beleza foram feitos para parecer perfeitos. Sorriso no lugar, coroa brilhando, resposta ensaiada e câmera pegando tudo de perto. Mas quando alguma coisa sai do roteiro, não tem edição que salve. De dente caindo ao vivo, a coroa entregue a finalista errada, respostas estranhas, quedas na passarela e confusões que ninguém esperava. Esses momentos foram reais demais para passar despercebidos. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Kamouan Chanago tinha só 18 anos quando entrou no palco do Miss Grand Thailand 2026 representando Pathum Thani. Era a preliminar em Bangkok, na Tailândia. Transmissão ao vivo, luz forte, câmera perto do rosto e aquele tipo de momento em que a candidata precisa parecer impecável. Só que bem no meio da apresentação, o sorriso dela resolveu sair do roteiro. O que caiu não era um dente de verdade, nem uma dentadura comum. Eram facetas estéticas removíveis, tipo uma capinha temporária usada para deixar o sorriso mais alinhado em competições. E a peça se soltou justo enquanto ela falava. O que salvou a cena foi a reação dela. Kamouan percebeu na hora, virou de costas rapidinho, ajeitou a peça na boca e continuou como se aquilo fosse só mais uma parte do desfile, sem sair correndo, sem perder a pose e sem entregar o susto que muita gente teria naquele lugar. A cena viralizou porque era uma daquelas vergonhas quase impossíveis de disfarçar, mas ela não tentou esconder para sempre. Na final, alguns dias depois, Kamouan voltou ao palco sem o acessório, mostrou a peça sorrindo para a câmera e encaixou ao vivo, antes que a internet fizesse a piada por ela. Ela não ficou entre as finalistas, mas saiu do concurso recebendo elogios da organização pela confiança e pela presença de palco. Para quem passou por isso em plena transmissão, ela segurou a situação muito melhor do que parecia possível. Ariadna Gutierrez achou que tinha acabado de realizar o maior sonho da vida. Na final do Miss Universo de 2015, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a representante da Colômbia ficou de mãos dadas com Pia Wurtzbach, das Filipinas, esperando o resultado. Steve Harvey abriu o cartão, respirou fundo e anunciou: Colômbia. Por alguns instantes, tudo seguiu o roteiro de uma coroação. Ariadna chorou, recebeu flores, colocou a coroa na cabeça e começou a acenar para a plateia como a nova Miss Universo. Só que a comemoração durou cerca de 2 minutos. To apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe 2015 is Philippines. Steve voltou para o centro do palco com outra expressão e disse que precisava pedir desculpas. Ele tinha lido o cartão errado. O clima caiu na hora. Pia ficou sem reação. Ariadna tentou manter a postura e a coroa precisou sair da cabeça dela ali, na frente de todo mundo. Steve ainda mostrou o cartão para a câmera, tentando explicar a confusão, e o visual do cartão realmente não ajudava. O nome da vencedora aparecia separado, menor, no canto inferior. Depois da gafe, Steve foi muito criticado na internet e chegou a reforçar a própria segurança. Ariadna também demorou para digerir aquilo. Em um reencontro no programa dele, disse que parecia um pesadelo, mas que já estava seguindo em frente. Maria Clara Sosa chegou à final do Miss Grand International 2018 com a emoção no limite. A modelo paraguaia disputava o título com a indiana Meenakshi Chaudhary, em Yangon, Myanmar. As duas estavam de mãos dadas no centro do palco, naquele silêncio pesado antes do anúncio. Pouco antes, Clara tinha brincado que estava nervosa demais, quase passando mal. Só que quando o apresentador disse Miss Grand Paraguai, a brincadeira ficou séria. Ela tentou entender que tinha vencido e apagou ali mesmo, ao vivo. Meenakshi ainda tentou segurar Clara, mas não conseguiu evitar a queda. A equipe correu para o palco e a transmissão pelo Facebook abriu a câmera para um plano mais distante, tentando aliviar o susto. Só que milhares de pessoas já tinham visto tudo em tempo real. A boa notícia é que Clara se recuperou rápido. Depois do atendimento, ela levantou, voltou ao palco ainda muito emocionada e recebeu a faixa e a coroa de Miss Grand International. Sem ferimentos, conseguiu viver a vitória que por alguns segundos tinha sido emoção demais para ficar de pé.
Alice Sabatini chegou ao Miss Itália de 2015 com 18 anos e recebeu uma daquelas perguntas clássicas de concurso. Se pudesse viver em outra época, qual escolheria? Era uma pergunta feita para arrancar uma resposta bonita, segura, talvez sobre arte, liberdade ou algum momento histórico marcante. Mas Alice escolheu 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Quando o jurado pediu para ela explicar, a situação ficou ainda mais desconfortável. Ela disse que queria ver de perto aquilo que os livros contavam em tantas páginas. Depois completou que, por ser mulher, não iria à frente de batalha e provavelmente ficaria em casa, com medo. Durante la seconda guerra mondiale? Nel senso l'anno va bene, poi c'è una motivazione pure a tutto ciò. Per vedere realmente la seconda guerra mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine. A reação foi imediata. Um dos jurados comentou que eles tinham saído do quero paz no mundo para quero viver a guerra. O clima no palco mudou na hora. Mesmo assim, Alice acabou coroada Miss Itália naquele ano. E foi aí que a história cresceu ainda mais. Depois da final, a resposta virou meme, montagem e alvo de ataques na internet. Alice tentou explicar que tinha se inspirado nas histórias da bisavó, mas a repercussão continuou. Segundo ela contou depois, a pressão foi tão grande que ganhou 15 quilos em poucos meses. Passou por um período emocional grave e ficou um bom tempo sem conseguir olhar fotos ou vídeos de si mesma. Mais tarde, tentando emagrecer, seguiu uma orientação perigosa para parar de beber água e acabou internada às pressas com um bloqueio intestinal grave. Aquela resposta durou menos de 1 minuto no palco, mas saiu muito maior da vida dela do que parecia na hora. Caroline Jury era então Miss World, quando a coroação do Miss Sri Lanka 2021, em Colombo, saiu completamente do controle. A vencedora anunciada foi Pushpika de Silva. Ela recebeu a coroa no palco diante da plateia, achando que aquele seria só o momento de comemorar. Mas Caroline entrou em cena com o microfone na mão e contestou o resultado ali mesmo. Ela disse que o concurso era para mulheres casadas e que Pushpika não poderia vencer por estar divorciada. A acusação foi feita na frente de todo mundo, sem espaço real para Pushpika responder naquele instante, e a confusão deixou de ser só fala. A coroa foi tirada da cabeça de Pushpika de forma brusca e colocada na cabeça da segunda colocada, que também ficou claramente desconfortável com a situação. Pushpika saiu do palco atordoada e depois precisou de atendimento em um hospital por escoriações no couro cabeludo causadas pela retirada da coroa. Pouco depois, a organização confirmou que a acusação não procedia. Pushpika estava separada do marido, mas ainda era legalmente casada, então continuava apta a disputar o concurso. O título foi devolvido a ela. Caroline Jury acabou presa pela polícia de Colombo, junto com outra envolvida no tumulto, sob acusações ligadas ao uso de força e a ferimentos leves. Pushpika reapareceu com a coroa oficialmente restaurada, mas a cerimônia já tinha passado de coroação a escândalo internacional. Gabrielle chegou ao Miss Universo representando a Jamaica. Aos 28 anos, ela também era médica e estava num dos momentos mais importantes da carreira como Miss. Na preliminar de traje de gala, em Bangkok, na Tailândia, ela entrou com um vestido laranja brilhante e seguiu pela passarela concentrada. Só que o palco tinha uma abertura no próprio desenho, e ali um passo em falso mudou tudo. A plateia ficou em choque. Gabrielle caiu numa parte mais baixa do palco, de cerca de 1,5 metros. A equipe correu e ela foi retirada em uma maca. Nas primeiras informações, a organização tentou acalmar o público dizendo que ela não tinha ferimentos fatais, mas o quadro era sério. Gabrielle perdeu a consciência, teve uma fratura, lesões no rosto e uma hemorragia intracraniana, um sangramento dentro do crânio. Ela ficou internada na UTI na Tailândia, com acompanhamento neurológico constante, e precisou deixar a disputa. A organização do Miss Universo assumiu a responsabilidade pelo acidente e custeou o retorno dela para Jamaica em um voo privado, com equipe médica. Depois de 4 meses internada, Gabrielle recebeu alta em março de 2026 para continuar a fisioterapia em casa. A recuperação também interrompeu temporariamente o reinado dela e o trabalho como médica. A primeira aparição pública oficial depois disso foi em um jantar beneficente em Atlanta, nos Estados Unidos.
Isamar Herrera passou por aquele mico que ninguém quer viver, bem no palco mais iluminado da noite. Ela representava o Panamá na final do Miss Grand International 2025, em Bangkok, na Tailândia, quando as candidatas esperavam o anúncio de quem seguiria na disputa. O apresentador Matthew Dean chamou a representante do Paraguai, Cecília Romero, só que o salão estava barulhento, os nomes soaram parecidos em inglês, e Isamar entendeu outra coisa, achou que tinham chamado o Panamá. Na hora, ela abriu um sorriso, saiu da fila, foi pra frente e posou pras câmeras com total confiança. Só que a reação em volta entregou tudo. A plateia não explodiu, as outras candidatas ficaram meio sem saber o que fazer, e o apresentador precisou corrigir ao vivo. Ele repetiu que tinha chamado a Miss Grand Paraguay e explicou que havia muito barulho no salão. I beg your pardon, I announced Miss Grand Paraguay. There is a lot of noise in this hall. Packed filled with fans from all over the world. Isamar voltou discretamente para o lugar, tentando segurar o sorriso, enquanto Cecília ocupava a posição certa. A cena durou poucos segundos, mas bastou para correr pelas redes e passar de milhões de visualizações. Depois, Isamar levou a situação com bom humor e contou que até a Miss Canadá quase deu um passo à frente pelo mesmo motivo. O Panamá ficou fora daquela chamada, mas Isamar saiu da confusão com uma postura bem mais elegante do que muita gente teria conseguido manter. Vanessa Williams entrou para a história antes de virar centro de um dos episódios mais duros dos concursos de beleza. Em setembro de 1983, ela foi coroada Miss América e se tornou a primeira mulher negra a vencer o concurso. No palco, era brilho, faixa, coroa e aplauso. Fora dali, o peso era outro. Vanessa carregava um símbolo enorme, celebrado por muita gente, mas também passou a viver sob uma vigilância pesada. Quase um ano depois, tudo mudou por causa de imagens pessoais feitas anos antes, vendidas e publicadas sem autorização dela. A organização do concurso não protegeu Vanessa. Ela recebeu um prazo, entregava a coroa ou seria retirada do título publicamente. Em julho de 1984, cercada por câmeras e microfones, Vanessa anunciou que estava renunciando ao posto de Miss América. I do officially relinquish my title as Miss America 1984 to the Miss America pageant. A coroa passou para Suzette Charles, a segunda colocada, mas a parte mais difícil ficou com Vanessa, reconstruir a própria imagem depois de uma humilhação nacional. E ela reconstruiu, virou cantora, atriz, recebeu indicações importantes na música e também ficou marcada por papéis em séries como Ugly Betty e Desperate Housewives. Décadas depois, em 2015, Vanessa voltou ao palco do Miss América, em Atlantic City, nos Estados Unidos, agora como jurada. Durante a transmissão ao vivo, a organização pediu desculpas publicamente a ela e à mãe pela forma como tudo foi tratado. Vanessa ouviu com postura contida, já muito distante daquela jovem que tinha sido pressionada a abrir mão da própria coroa. Gabriela Camargo, conhecida como Gabi Salve, estava num momento que deveria ser de comemoração. Jornalista, atriz e influenciadora, ela foi coroada Miss Universe Araraquara 2026 para representar a cidade no Miss Universe São Paulo. Só que assim que o nome dela apareceu, muita gente deixou a conquista de lado e foi direto comentar o peso e a aparência. Algo que, infelizmente, muitas pessoas fazem ao verem mulheres com um corpo mais volumoso, distante do corpo mais magro, que se tornou uma espécie de padrão para modelos, mas que, nos últimos tempos, vem se provando que o caminho não é muito por aí. Na entrevista, Gabi não fingiu que estava tudo bem. Ela disse que sabia que estava fora do padrão que as pessoas se acostumaram a ver em concursos de beleza, mas não imaginava que a reação seria daquela forma. O ponto mais delicado é que ela não entrou ali sem consciência do próprio corpo. Nas redes, Gabi já falava sobre autoestima, pressão estética e sobre não deixar a aparência decidir até onde alguém pode ir. Depois da repercussão, ela afirmou que estava conversando com uma equipe jurídica para analisar os comentários, um por um. A Câmara Municipal de Araraquara também protocolou uma moção de apoio, repudiando as críticas. A imagem dela com a faixa diante da prefeitura acabou mostrando a contradição. Uma mulher escolhida para representar a cidade tendo que se defender por não caber no molde que muita gente ainda insiste em chamar de beleza. Cheislane Rayala não estava pronta para engolir o segundo lugar no Miss Amazonas 2015. A final acontecia em Manaus, e Carolina Toledo tinha acabado de ser anunciada como vencedora. Era aquele momento de concurso, aplauso, sorriso travado, faixa, foto, coroa na cabeça e todo mundo tentando manter a elegância. Só que Cheislane saiu do roteiro. Depois que Carolina recebeu a coroa, a vice-campeã foi até ela e transformou a celebração em constrangimento ao vivo. Mais tarde, Cheislane disse que já suspeitava de
fraude e reclamou que Carolina teria recebido privilégios nos bastidores, como camarim próprio e maquiador particular. A cena deixou o palco inteiro perdido. Carolina ficou sem entender. Outras candidatas tentaram acolher a vencedora. E Cheislane saiu indignada, como se tivesse feito um protesto ali mesmo. Para a organização, não foi protesto, foi indisciplina. A consequência veio rápido. Cheislane perdeu o título de Miss Terra Amazonas 2015 e ficou impedida de representar o estado na etapa nacional. E ainda tinha um detalhe bem complicado. A coroa não era só da organização. Ela fazia parte do acervo pessoal de Priscilla Hiker, Miss Amazonas 2007, e precisou ser restaurada depois de perder cristais na queda. Carolina levou o caso à justiça. Meses depois, tudo terminou em acordo. Cheislane publicou uma retratação pública nas redes sociais e se comprometeu a não incomodar mais a vencedora. Carolina manteve o título e representou o Amazonas no Miss Brasil daquele ano. Na preliminar de vestidos de gala do Miss Universo 2021, em Eilat, Israel, tudo pedia controle, postura, brilho, sorriso e pose ensaiada. A Miss Camboja, em Maradi, entrou olhando firme para a câmera, concentrada no próprio desfile. Só que, bem atrás dela, alguma coisa começou a sair do roteiro. No fundo da imagem, a movimentação chamou a atenção antes mesmo de dar para entender o que tinha acontecido. Não era parte da apresentação. Michelle Ange, a Como Minkata, a Miss Camarões, tinha tropeçado na barra do vestido longo logo na entrada e caiu de joelhos bem no momento em que a câmera fechava na Miss Camboja. Em Maradi não percebeu nada. Seguiu sorrindo, firme, mantendo a pose, enquanto a cena toda se desenrolava atrás dela. E a Miss Camarões também não perdeu a compostura. Mesmo no chão, manteve o sorriso, tentou se recompor com elegância e conseguiu terminar o desfile. A plateia respondeu com aplausos. Naquela mesma noite, outras candidatas também tiveram dificuldade na passarela, incluindo as representantes da Bolívia e da Bulgária, que tropeçaram durante suas apresentações. Mas a queda de Michelle Ange chamou mais atenção pelo enquadramento. Aconteceu bem no fundo de uma entrada que na frente da câmera seguia impecável. Tara Elizabeth Conner venceu o Miss USA em 2006 representando o Kentucky. Por fora, era o começo de uma fase enorme: coroa, eventos, câmeras, festas e uma nova vida em Nova York, nos Estados Unidos. Mas, junto com tudo isso, veio uma pressão difícil de esconder, com cada passo sendo observado. 9 meses depois da vitória, o caso veio a público. Tara testou positivo para uma substância proibida e também admitiu ter consumido bebida antes da idade permitida por lei. A expectativa era que ela perdesse o título. Donald Trump, que na época era coproprietário da organização Miss Universe, chamou uma coletiva e apareceu ao lado dela para anunciar a decisão. Tara estava visivelmente abalada, olhando para baixo, enquanto ele dizia que pensou em tirá-la do posto, mas resolveu dar uma segunda chance. After speaking to her, I saw not only a beautiful young woman, that was obvious. I saw somebody that had a good heart. Tara is going to be given a second chance. A condição era direta. Para continuar como Miss USA, Tara precisava se internar imediatamente em uma clínica de reabilitação. Ali mesmo, ela agradeceu pela oportunidade e reconheceu que, como figura pública, precisava assumir responsabilidade pelo que fazia. Mais tarde, em entrevistas, Tara contou que naquele momento ainda estava em negação. Segundo ela, a gravidade da dependência só ficou clara durante o tratamento. Depois da internação, Tara passou a falar abertamente sobre recuperação. Em uma entrevista, disse que estava há 100 dias sóbria e que precisava viver um dia de cada vez. Com o tempo, levou essa história para o trabalho público, dando palestras e defendendo que pessoas com dependência não sejam tratadas apenas com julgamento. Em 2026, ela chegou à marca de 19 anos de sobriedade contínua. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.